Capítulo 5 dos crimes contra a probidade na administração. Artigo 9. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. 1. Omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo. 2. Não prestar ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior. 3. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. 4. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. 5. Infringir no provimento dos cargos públicos as normas legais. 6. Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim. 7. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Capítulo 6 dos crimes contra a lei orçamentária. Artigo 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. 1. Não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do Orçamento da República, dentro dos primeiros 2 meses de cada sessão legislativa. 2. Exceder ou transportar, sem autorização legal, as verbas do orçamento. 3. Realizar o estorno de verbas. 4. Infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária. 5. Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal. 6. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária, ou na de crédito adicional, ou com inobservância de prescrição legal. 7. Deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva, para anular os efeitos de operação de crédito, realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei. 8. Deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro. 9. Ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. 10. Captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. 11. Ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei, que a autorizou. 12. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei. Capítulo 7 dos crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. Artigo 11.
são crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. 1. Ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observanciadas prescrições legais relativas às mesmas. 2. Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. 3. Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar operações de crédito sem autorização legal. 4. Alienar imóveis nacionais ou empenhar rendas públicas sem autorização legal. 5. Negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional. Capítulo 8. Dos crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias. Artigo 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias. 1. Impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário. 2. Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário, no que depender do exercício das funções do Poder Executivo. 3. Deixar de atender à requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária. Título 2. Dos Ministros de Estado. Artigo 13. São crimes de responsabilidade dos ministros de Estado. 1. Os atos definidos nesta lei, quando por eles praticados ou ordenados. 2. Os atos previstos nesta lei, que os ministros assinarem com o Presidente da República ou por ordem deste praticarem. 3. A falta de comparecimento sem justificação perante a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, ou qualquer das suas comissões, quando uma ou outra casa do Congresso ou os convocar para pessoalmente prestarem informações acerca de assunto previamente determinado. 4. Não prestarem dentro em 30 dias e sem motivo justo a qualquer das câmaras do Congresso Nacional as informações que ela lhes solicitar, por escrito, ou prestarem-nas com falsidade. Parte 2ª. Processo e julgamento. Título único. Do Presidente da República e Ministro de Estado. Capítulo 1. Da denúncia. Artigo 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Artigo 15. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Artigo 16. A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma reconhecida deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das testemunhas, em número de 5 no mínimo. Artigo 17. No processo de crime de responsabilidade, servirá de escrivão um funcionário da Secretaria da Câmara dos Deputados ou do Senado, conforme se achar o mesmo em uma ou outra casa do Congresso Nacional. Artigo 18. As testemunhas arroladas no processo deverão comparecer para prestar o seu depoimento, e a mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado, por ordem de quem serão notificadas, tomará as providências legais que se tornarem necessárias
para compeli-las à obediência.